o gestor que está ali patinando com uma pessoa, porque não vai mandar embora, e etc., porque eu sou amiga do fulano. Uma série de fatores que você não está desenvolvendo a pessoa. Você está empurrando com a barriga. E não é assim que você vai gerenciar com confiança, não é assim que você vai ser promovido, não é assim que você vai, né, despertar nos donos, conquistar dos donos a confiança. Quantas vezes eu estou com gestores numa consultoria, eles falam, Aline, mas esse dono é muito centralizador, ele não deixa eu fazer. E aí a gente vai investigando por que ele é centralizador. Não confia no funcionário. Então, se ele não confia, ele acha que é melhor ele fazer do que alguém colocar tudo a perder, né? Então, você pode falar assim, Aline, mas meu caso é diferente. Aqui a minha fábrica é diferente. Gente, indústria. As operações industriais, por mais que sejam produtos completamente diferentes, as operações industriais são as mesmas. Ou seja, toda a indústria compra, toda a indústria armazena, toda a indústria processa, produz, armazena o produto acabado, despacha, expede, né? Então, o seu produto, lógico, vai ser diferente de um tanto de outros, mas a lógica dessas áreas é a mesma. Tem o planejamento de produção, que também tem uma lógica muito parecida. Então, assim, é interessante, né? Porque lá dentro do Acelera Gestor, a gente debate os casos reais. É mais um motivo da gente falar e rebater essa questão dos títulos. Por quê? Eu não vou levar para dentro do Acelera Gestor, para dentro da comunidade, que a gente tem uma comunidade no WhatsApp, que é uma comunidade que funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. Vou levar para dentro da comunidade casos hipotéticos. O que a gente tem lá é caso real. O gestor VRI deixa lá seu caso real e a gente debate o caso do gestor, para dar resposta para esse gestor fazer o que tem que ser feito lá na fábrica, em tempo real. Então, entende que fazer com que você tenha elementos, né, e fazer com que você faça uma gestão eficaz, né, do produto certo, na quantidade certa, na qualidade, né, tudo que eu já falei aqui, você precisa ter meios para fazer isso. Né? Sem condições, sem direcionamento, vai ficar difícil. Outro ponto, né, que a gente precisa. Então, o primeiro ponto, desenvolver pessoas. O segundo ponto é medir desempenho. Perdão, vou falar o segundo, depois medir desempenho é o terceiro, já estou dando spoiler aqui. Então, o segundo ponto é simplificar os processos. Por que eu tenho que simplificar processos, gente? Primeiro, né, todo mundo acha que processo é bicho de sete cabeças. Não é. Se a gente tivesse aí processos muito melhor definidos, a gente tinha mais produtos corretos, menor custo, né, mais produtos na quantidade certa e por aí vai, uma gestão eficaz. Quem já passou pela situação do operador, cada um querer fazer de um jeito? Então, o operador de um turno faz esse produto de um jeito. Aí muda o turno, o produto está rodando ali perfeitamente. Aí chega o segundo turno, chega o outro operador, começa a mexer na regulagem da máquina, como se fosse ajuste de banco do carro, né? Eu costumo falar que o operador que pega turno, ele acha que está ajustando o banco do carro para dirigir. O processo está rodando, ele chega e mexe, simplesmente mexe, porque ele acha que o controle e a regulagem da máquina que ele faz é melhor do que o outro. Então, assim, processos que a gente não padroniza e não simplifica, aí é a mudança de turno que começa a bagunçar tudo. Aí a troca do operador, que hoje um não veio, faltou, e aí colocou outro, e o padrão não está sendo seguido. Essa é a rotina do dia a dia de quem não consegue gerenciar de uma maneira eficaz, né? É ter esse tumulto todo dia. E o outro ponto é simplesmente eu hoje faço um produto usando uma quantidade, amanhã eu faço o mesmo produto usando outras quantidades diferentes. Não tem um padrão técnico mínimo. Mínimo, só ficha técnica. Qual que é a formulação do produto? Muita fábrica deixa isso na mão das pessoas. Então, um faz de um jeito, o outro faz de outro jeito. Como que o produto vai sair na qualidade requerida?
se cada dia eu estou fazendo de um jeito, né? Então, simplificar processo significa trazer a informação de uma maneira mais simples possível para quem está operando. Isso é fazer uma gestão eficaz, né? É simplificar. Não é eu pegar um monte de documento, entregar para o operador e achar que ele tem que se virar. Quem é que aqui lê bula de remédio ou manual de instrução de alguma coisa? Ninguém, né? Então a gente tem que saber fazer processos simplificados, documentos simplificados, coisas muito mais diretas para que a gente possa interagir com o nosso operador, né? Por exemplo, tem o caso de uma das alunas que ela estava com essa questão dos turnos. Nossa, Aline, olha aqui. E aí a gente lá com o painel de indicadores, porque indicadores, inclusive, é uma dos pontos que a gente trata, né? Então ela apresentou o painel de indicadores e a gente percebeu a diferença de turnos. Poxa, a mesma máquina, o mesmo material, tudo igual, e aí entre um turno e o outro diferença. Pessoas com mais ou menos a mesma quantidade de tempo de vivência na máquina e comportamentos de perda muito diferentes. Muito provavelmente é essa regulagem que a pessoa chega e o produto está rodando bem, ele vai lá e mexe. Aí a oscilação no processo detona o padrão do produto. Então, tudo isso, né, a gente consegue fazer de uma forma prática, objetiva, para que eles consigam fazer e a gente ter uma gestão mais eficaz, né? Então, lá dentro do Acelera, a gente fez isso com uma das alunas e tem dado muito efeito, né? Eles têm tido muito resultado com isso. O terceiro, que eu já tinha dado spoiler aqui, né, que é medir desempenho. Como eu falei que essa aluna estava apresentando o painel de indicadores. O que acontece lá dentro do Acelera Gestor? Só para vocês entenderem. A primeira quarta-feira do mês, ela é dedicada à apresentação de indicadores. Então, os mentorados me apresentam os indicadores da fábrica deles para que a gente possa discutir. Então, por que é na primeira quarta-feira? Justamente porque é início do mês e você já vai preparado para essa reunião lá com a diretoria. Então, a gente, né, discute os números, analisa os números e isso traz muito conhecimento, além de medir o desempenho, muita análise em relação à situação. E aí, gente, é aquela máxima, né? Não fui eu que inventei isso, a gente está só aqui replicando. Quem não mede, não controla, quem não controla, não gerencia. Ponto. Agora, quem não gerencia, não é promovido. Eu completo a frase aí. Quem não gerencia, não é promovido. Se quem gerencia não é promovido, quem não gerencia, né, não é promovido, medir desempenho é uma das etapas críticas para você fazer uma gestão eficaz. Então, entende que quando você faz da maneira certa, no passo a passo correto, fica muito mais simples, né? Então, quando você desenvolve as pessoas, quando você simplifica os processos, quando você mede o desempenho, pronto. Simples assim. E aí tem o pulo do gato, porque eu não ia deixar de falar aqui o pulo do gato, né? Quando você faz tudo isso tendo uma visão empreendedora, ou seja, você sabe enxergar o negócio, a fábrica como um negócio, não só como uma fábrica que produz ou transforma um produto, aí sim você acaba entendendo que as outras partes são totalmente prioritárias. Então, o pulo do gato é aqui. Tenha uma visão empreendedora do negócio que você participa. Isso vai fazer com que você tenha, de fato, destaque aí na sua gestão, vai trazer uma gestão muito mais eficaz, vai se sentir mais seguro, mais confiante, justamente porque você consegue enxergar a empresa como um negócio, não só como uma fábrica que transforma matéria-prima em produto acabado, né? Ah, Aline, mas como eu falei aqui, né, os donos centralizam demais. É aprender a falar o empresariês, né? Saber falar a língua do empresário. São os números, são os problemas do dia a dia, mas com soluções. Não falar só de problema, falar de solução, né? Então tem todos esses detalhes. Que aí, gente, tem muito gestor que tem falta de confiança para gerenciar, por quê? Não sabe colocar esses passos em prática, seguindo uma forma da tentativa e erro, ou seja, está perdendo tempo, porque de fato já tentou de algumas formas e não está conseguindo, né? E eu falo isso, gente, porque
quando eu comecei e fiz a estruturação do método VRI, inclusive, método VRI, ele vem de vida real na indústria, é justamente por isso, que é aquilo que foi aprendido no chão de fábrica, foi aprendido na escalada em relação à base operacional, né, a base de supervisão até a gestão, entendendo esses passos como eles deviam ser dados de uma maneira mais rápida, né? Então, o método ele parte das experiências vividas dentro da vida real na indústria e ele é aplicável na vida real na indústria. Então, o nome do método, inclusive, é esse, justamente porque ele nasce lá e ele vem para ser aplicado dentro da fábrica. Então, quando a gente fala de uma gestão eficaz, a gente precisa perceber que entregar o produto certo, na quantidade certa, na qualidade acordada, no menor custo possível, com certeza, se você não tiver isso vivenciado no dia a dia da fábrica, não vai funcionar. Casos hipotéticos de livros são só exemplos. O que a gente vive na prática é bem diferente.